Qual a relação entre profecia e pregação? Eu pretendo responder essa pergunta amanhã. Então, para aprender vocês, eu diria, venha amanhã de manhã, que eu vou responder quando entrar no capítulo 14. Mas como existe a possibilidade que quem fez a pergunta não vai estar aqui amanhã de manhã, então eu respondo da seguinte maneira. A profecia, no período neotestamentário, ela era basicamente uma palavra da parte de Deus para a igreja, que era trazida de forma extempore. A diferença do profeta e do mestre é que o mestre ele falava regularmente na igreja, ele tinha essa função de ensinar com regularidade e era a ele que as pessoas recorriam para instrução continuada na vida da igreja. O profeta ou a profecia era alguma coisa para a ocasião. Tanto é que Paulo diz assim, todos podereis profetizar. Então, embora houvesse um grupo reconhecido como um grupo de profetas, entretanto a profecia não era propriedade particular só daquele grupo. De repente, alguém na igreja poderia exercer a profecia. A profecia, com certeza, não era adivinhar o que estava acontecendo na vida dos outros. Porque Paulo diz no capítulo 14 que quem profetiza exorta, edifica e consola o povo de Deus, que são 3 efeitos da pregação da palavra. Então, juntando tudo isso, nós entendemos que naquela época os profetas neotestamentários, eles funcionavam como mensageiros de Deus nas igrejas, não adivinhando o que estava oculto na vida das pessoas, mas de repente, pelo próprio impulso do Espírito Santo, trazendo uma mensagem, uma palavra de Deus para o momento e para a situação. Provavelmente foram intérpretes do mistério do Evangelho, interpretando o Antigo Testamento para as igrejas, até que essa função ela foi, com o tempo, sendo absorvida, à medida que a revelação de Deus foi sendo escrita naquilo que hoje conhecemos como o cânon do Novo Testamento, a profecia ela foi perdendo cada vez mais esse caráter de improviso e foi sendo absorvida pelos ministérios que passaram a se suceder na igreja, particularmente o ministério pastoral. Tanto é que a partir do segundo e terceiro século, o pastor reunido no ofício do pastor, funções como o ensino, a profecia, o evangelismo e uma série de coisas, tudo passa a fazer parte de um pacote, são dons que compõem um ofício só. Claro, isso é uma decisão da igreja, eu particularmente acho que não precisava ser assim, o pastor não tem que ter todos esses dons, mas com o tempo a igreja, isso aí passou a fazer parte do ministério apostólico, até que mais recentemente algumas igrejas passaram a desvincular, não é? E a profecia se entende que profetizar é falar na igreja, adivinhando o que está acontecendo na vida dos outros, ou tudo mais. Não entendo que era isso que acontecia no Novo Testamento. Eventualmente isso podia acontecer, temos 2 casos no Novo Testamento de um profeta só, Ágabo, que fez isso. Mas não era isso que ocorria nas igrejas. Tanto é que diz lá que os profetas falem e os outros julguem. Se eu me levanto na igreja e digo, Deus vai trazer uma fome daqui a 10 anos, Deus está me dizendo que tem alguém aqui que está em pecado de adultério, eu vou julgar o que nisso aí? Então a própria ideia para julgar os profetas já pressupõe que os profetas estavam dizendo alguma coisa que podia ser comparada com um referencial. E o referencial é exatamente a palavra de Deus. Então eles eram intérpretes da palavra, traziam uma palavra para a igreja. Era essa a função do profeta neotestamentário nas igrejas locais. E não ficar adivinhando o que aqui só está oculto na vida das pessoas. Qual o sentido do véu atualmente? Para mim, nenhum. Na cultura ocidental brasileira não tem significado nenhum. Se a mulher quiser usar para questão de recato e costume e tudo mais, que ela use. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Se uma igreja quiser adotar o véu por motivos teológicos, eu também não teria problema, desde que ela não queira impor aquilo nas outras igrejas. Ela resolveu usar o véu, use. Mas não venha dizer que é bíblico para hoje, porque não é. Bíblico é o princípio. Na nossa cultura, essa expressão não significa nada do véu. Se a igreja quiser usar o véu, adotar o véu para as mulheres, que adote. Só que não diga que aquilo é lei e é Bíblia e que quem não está usando está em pecado. Se eles quiserem vir para a igreja plantando bananeira, venha, como costume da igreja. Só não faça uma lei
e diga que quem não planta bananeira está em pecado. Não tem como provar biblicamente. Há outras passagens no Novo Testamento sobre a não ordenação feminina em cargos eclesiásticos? E essa é a última pergunta. Tem 1 Coríntios 14, que eu vou falar amanhã. É um texto muito fácil, que diz assim, não permite que a mulher fale na igreja porque é vergonhoso. Texto fácil de interpretar, que eu vou falar amanhã de manhã. Estou dizendo fácil brincando, gente. O texto não é fácil, né? A mulher permaneça calada na igreja, porque não é permitido falar. Tá? Tem esse texto aí, que embora não signifique o que muita gente pensa, mas ele significa alguma coisa, há uma restrição. 1 Timóteo 2, que diz que não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. 1 Timóteo 2,14, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Esses são os textos que colocam limitações na participação da mulher. E tem os outros textos e tem outras passagens que falam das qualificações dos oficiais, como por exemplo 1 Timóteo 3, que diz que o presbítero tem que ser casado com a sua mulher. Se a mulher conseguir cumprir isso aí, não tem problema nenhum em que ela seja presbítera, né? Porque tem que ser marido de uma só mulher. Está escrito lá como qualificação para o presbítero. Como não tem nenhuma qualificação para as presbíteras, se entende que Paulo tinha em mente que somente homens cristãos qualificados, não é todo mundo, homens cristãos qualificados podiam exercer o presbiterato. Ele não se omite completamente de qualquer... Então, por esses motivos e outros, eu entendo que não temos como provar a ordenação feminina. Porque a coisa, nós precisamos entender, o problema não é provar que a mulher não possa. Quem quer ordenar mulheres tem que provar que isso é bíblico. O ônus da prova está neles e não em nós, porque a igreja cristã há 2.000 anos que não pratica isso. Ordenação feminina. Então, é um movimento recente. Então, o ônus da prova de que mulher pode ser pastor e presbítero, quem tem são os que desejam a prática. Eles é que tem que provar biblicamente isso aí. Então, nós aguardamos a argumentação. Que vocês não vão dar agora, porque senão a gente perde o trem aqui. Certo? Mas estou pronto a conversar depois com quem quiser conversar sobre isso. Gente, eu fiquei de falar sobre a ceia do Senhor, mas eu vou falar 5 minutos só. Porque eu tenho que correr, tenho que entrar no capítulo 12 para poder dar tempo amanhã. Veja bem, a ceia também estava sendo prejudicada. Tem um microfone aqui, eu vou tirar daqui. A ceia também estava sendo prejudicada por causa de irregularidades. Temos que lembrar, quando analisamos a questão da ceia, e essa é a chave para a gente entender algumas coisas no capítulo 11 que fala sobre a ceia. Que a ceia naquela época, ela não era celebrada como nós celebramos hoje. Mas era celebrada no meio das chamadas festas do amor, ou das festas de fraternidade. Costume esse que tem origem na instituição da ceia. O que aconteceu na noite da ceia? O Senhor Jesus tinha chamado os discípulos para celebrar a Páscoa. Era uma festa judaica. Nessa festa judaica se sentavam ao redor da mesa para comer o carneiro, o cordeiro preparado, que havia sido imolado, pão asmo, algumas ervas amargas e outras coisas que a cultura provavelmente já tinha acrescentado, e também tomar vinho, fazia parte dessa festa, e comer pão ázimo, já falei. E foi no meio dessa festa, desse jantar, que era Páscoa, que Jesus tomou o pão, que era usado ali na festa, e tomou o vinho, que também era usado, e disse: isto é o meu corpo, e esse é o meu sangue. Então a igreja primitiva, quando ia celebrar a ceia do Senhor, fazia nos mesmos moldes. Eles se reuniam para uma refeição comunal, onde as pessoas que vinham participar traziam alimentos de casa, e no meio daquela fraternidade, eles paravam um certo momento, pegavam o pão, partiam, tomavam o vinho e bebiam em memória de Cristo Jesus. O que estava acontecendo? Essas festas eram chamadas festas do ágape ou festas do amor. A gente tem uma referência a elas em Judas 12, onde Judas, ele fala lá de pessoas que participam das vossas... deixa eu pegar o termo aqui direitinho. Cadê Judas?
Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, no grego, festas do amor, ou nos vossos ágape. Esse era o termo que era usado, ágape ou festa do amor. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Pelo jeito, os coríntios se juntavam para celebrar a ceia, e aí quando chegava a hora da ceia, eles já não tinham mais qualquer ambiente espiritual para a celebração, considerando que muita gente estava já embriagada, muita gente já tinha comido demais, isso é um problema sério, e brigavam. Estavam, talvez bebessem demais, aí perdiam a compostura, tiravam o freio, e aí estava ouvindo o reverendo Marcelo, casado com a Cláudia, falar a respeito de uma tribo onde eles estão hoje. E uma vez por mês a tribo se reúne para tomar uma cachaça que eles produzem. Uma vez por mês. E aí, essa tribo é o seguinte, se você ofender um deles, ele não vai lhe dizer nada. Se você magoar um deles, eles não vão dizer nada. Mas no dia da festa, eles vão começar a beber de manhã. Toma um pau, beber esse aguardente que eles fazem lá. Aí vão perdendo, e aí pronto. Aí é que ele vai chegar para você e ele vai dizer o que é que ele pensa de você. Aí sai briga, facada, briga de foice. É um negócio horroroso. Então o Marcelo, esse irmão nosso querido, muito conhecido, o reverendo Alfredo, que está aqui, ele conta isso aí. Então, né, o pessoal se reúne, tem vinho. Já um pessoal que tem um problema de divisão. Começa a tomar o vinho. De repente já aí começa a discutir, a briga e tal, e chega a hora de celebrar a ceia do Senhor. Então tem gente ressentida, gente com raiva, gente já embriagada, gente que já comeu, que está pronto para se internar na UTI de tanto comer, tá certo? E aí não tinha mais ambiente nenhum para celebrar a ceia do Senhor. É nesse ambiente que Paulo escreveu essa passagem que nos é muito conhecida, tá certo? E aí, para resolver essa questão, ele está dizendo aí no verso 17, eu não vos louvo porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja em parte creio. Ele fala que até importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Agora veja que declaração tremenda. Já pensou se Paulo dissesse isso dessa igreja? Porque quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Paulo declarou nulo de qualquer validade a celebração da ceia feita pela igreja de Corinto. Não é de jeito nenhum. Então perceba que celebrar a ceia é muito mais uma questão de atitude. Não é apenas a igreja que reunir, comer pão e beber vinho. Tem que ter a atitude correta, o propósito correto, a intenção correta, senão não é a ceia do Senhor. Não é uma formalidade. Tá certo? Aí ele diz por quê? Porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi e louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então estava aí o rolo, né? Havia as divisões, a gente que estava comendo antecipadamente, não havia ordem. Quer dizer, quando chegava o momento de partir o pão e beber o vinho, já não tinha mais ambiente espiritual algum naqueles irmãos. Então, como é que Paulo resolve isso aí? Ele coloca o princípio de que a ceia fala de Cristo. O centro da ceia é o Senhor Jesus. Em primeiro lugar, os elementos falam de Cristo. Eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças o partir, e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazeis todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quer dizer, a ceia gira em torno da pessoa de Jesus. Os elementos falam dele, da sua morte e da sua ressurreição. É feito em memória dele, apontando para o passado. Mas também aponta para o futuro, para a vinda dele, porque diz que nós devemos fazer isso, no verso 26, estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, a ceia toda gira em torno da figura do Senhor Jesus. Então, se eu vou participar da ceia e eu não distingo, eu não percebo a presença de Jesus ali,
Então, não é a ceia do Senhor que eu estou comendo. Esse é o ponto dele, né? Que ele vai, em seguida, dizer quais são as implicações disso aí. Aí as implicações estão aí no verso 27, introduzido pela palavra por isso. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E o que seria, então, participar indignamente? Seria participar naquelas condições que os coríntios participavam, né? Na animosidade, aquele espírito faccioso de divisão, os sentidos espirituais embotados pela embriaguez ou pela glutonaria. E ele diz que quem faz isso vai ser culpado do réu e vai ser réu do corpo e do sangue do Senhor, que equivale a dizer que ele é tão culpado como aqueles que mataram o próprio Senhor Jesus. 28, então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse exame íntimo antes da ceia não é para nos afastar da ceia, porque ele diz que nós devemos participar, mas participar com o critério. 29. Quem come e bebe sem discernir o corpo aí tem duas explicações, né? O corpo como a igreja, como o corpo de Cristo, e aí está se referindo ao problema das divisões, ou o corpo aí como sendo o corpo de Jesus, a sua presença espiritual na ceia, que eu entendo que é o mais provável. Quem come e bebe sem discernir o corpo, a presença do Senhor Jesus, come e bebe juízo para si, porque a ceia é sobre Cristo. Se você participa e você não percebe em fé a presença do Senhor Jesus, ali representada nos elementos, e você não se apropria disso em fé, então aquilo na verdade não é a ceia do Senhor, é uma profanação desses elementos. E Deus já estava julgando a igreja, né? No verso 30, aqui é uma frase terrível e séria, né? Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aqui está o motivo pelo qual a igreja devia levar a sério essa questão da ceia, fazer um autoexame, para não incorrer no juízo de Deus, porque Deus leva a sério isso. Isso aí, Paulo, na verdade, está interpretando um mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Essa é uma das maneiras pelas quais nós tomamos o nome de Deus em vão. Quando tomamos o pão e o vinho num ambiente de culto e nós o tomamos de maneira indigna. E aí Deus não tem por inocente, e ele julga. E Paulo diz que as doenças que estava vendo na igreja, até as mortes que tinham acontecido, já era a mão de Deus em cima da igreja. Gente, é sério. E o pessoal fica dizendo por aí que quem bota doença é o diabo, né? Não tem umas igrejas que dizem aí que quem bota doença é o diabo? E que o meio de curar as doenças é expelir demônio, fazer campanha, comprar não sei o que, um giro e tudo mais. Olha direitinho, porque às vezes é a mão de Deus também. Aí, ó. É a mão de Deus também. Né? Precisa ter discernimento, né? Qual é a origem disso? Em qual é o nosso estado diante de Deus? Para nós não nos vermos lutando contra o próprio Deus, pensando que é alguma coisa exclusivamente de Satanás. E aí vem a conclusão no verso 33, assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. É claro, então, vocês estão vendo que esse verso aí não está se referindo, não é uma ordem para na hora de tomar a ceia, você recebe o seu cálice, espera. Depois que toda a igreja tiver recebido o cálice, agora vamos tomar juntos, né? Seus irmãos batistas, desculpe, pastor Franklin, eles usam o verso 33 para dizer que é assim que a ceia tem que ser distribuída, né? Vamos esperar uns pelos outros, né? Distribui a ceia. Ele não está falando da ceia, está falando da festa, do ágape. Não é isso? Está falando da festa do ágape. Não tem nenhuma orientação na Bíblia sobre como nós devemos tomar os elementos. Tá, eu não estou dizendo que está errado não, viu? Só que não tem como provar biblicamente que a maneira é primeiro distribuir o cálice, todo mundo espera, todo mundo recebeu, irmãos, comemos agora. Todo mundo toma junto. Se a igreja quiser fazer assim, faça, só não diga que isso é o jeito bíblico. Porque a Bíblia não diz que jeito é. Nas igrejas reformadas, eu quando fui ser pastor da igreja suíça de São Paulo, fui pastor lá há 7 anos, quando foi a vez de celebrar a ceia, eu levei um susto. Era um cálice único. Ainda bem que a igreja era pequenininha, mas era um cálice único, assim, de cobre, lindo cálice, tá certo? E lá vinha o presbítero lá, ele chegava na primeira pessoa da fila, dava o cálice, a pessoa tomava, né?
Ele tinha um pano de linho, ele limpava a beira, dava para o outro, limpava a beira, ia. E era uma igreja que tinha pouca gente, mas era tudo assim, de 60 anos para cima. E um dia aconteceu que eu estava sentado e ao meu lado estava uma velhinha. Chegou, limpou e entregou, né? Eu estava no fim, assim, né? E tinha um que vinha atrás enchendo, né? Quando chegava no fim da fileira, enchia. Quando eu, no dia seguinte, reuni o conselho da igreja, nós vamos mudar a distribuição dos alimentos. Nós mandamos comprar na Suíça uns cálices de bronze, assim, lindos. A igreja é pequenininha, mas eles tinham condições financeiras. Até hoje funciona, mas eu desisti de cálice único, especialmente numa igreja que a faixa etária é de 60 para lá, né? Eu desisti. Não tem um jeito que a Bíblia diz. Tá? O ponto da ceia não é que a gente espera um pelos outros e recebe e toma, não. Se quiser usar um jeito, o outro use. Mas o ponto é que Cristo é o centro da ceia. E quando nós tomamos o pão e bebemos o cálice, nós devemos fazer isso em memória dele. E se nós não, fazer isso indignamente é quando nós nos aproximamos sem o discernimento espiritual, sem a atitude mental apropriada de, pela fé, nos apropriarmos do Senhor Jesus aí. Por isso o exame antes, para que nós ali perdoemos os que nos ofendem, coloquemos nossa vida em ordem diante de Deus e assim participemos da ceia do Senhor. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Verso 34, se alguém tem fome, come em casa. Vocês não deixem para comer no ágape, na casa dos irmãos, não é? Come em casa antes, tá certo? A fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Ele não tinha e-mail, tinha que depender, naturalmente, de uma visita pessoal para dizer as outras coisas. Vamos partir aqui agora para o próximo ponto, que é exatamente a questão dos dons espirituais. Rapaz, eu não acerto um. Eu fiquei com raiva agora. Só um minuto, porque eu tenho que descobrir uma coisa aqui. Eu estou com 2 programas abertos aqui. Se vocês permitem aqui. Aqui. Pronto. A questão do uso dos dons no culto, que vai de 12:1 até 31. Vamos ver qual é o problema especificamente que o apóstolo Paulo está querendo resolver aí nessa passagem. Aqui é uma daquelas partes na carta em que Paulo parece estar respondendo perguntas que lhe foram enviadas por uma comissão. Havia alguns questionamentos feitos pela igreja, pelos membros da igreja, que Paulo então se propõe a responder. Eu digo isso pela maneira como ele começa a carta. Aliás, maneira como ele começa... Vamos lá, vou ler de novo. Ele começa dizendo, a respeito dos dons espirituais. No capítulo 7, verso 1, ele começa dizendo assim, a respeito do que lhe escrevestes, e aí ele continua. No 12, verso 1, ele diz, a respeito... Não diz do que me escrevestes, mas é o mesmo começo de frase. Mais adiante, é o 8.1. A respeito das coisas sacrificadas aos ídolos. Depois 16.1. A respeito das ofertas. Quer dizer, essa expressão a respeito parece que introduz a resposta que ele está dando a uma pergunta que havia sido feita pela igreja. Acredito que é isso. Então, o capítulo 12, que trata do uso dos dons espirituais no culto, é um desses assuntos sobre os quais havia uma pergunta. E a pergunta parece ter sido essa. Como é que nós podemos reconhecer um espiritual, ou seja, uma pessoa que fala pelo Espírito no culto? E essa pergunta já mostra que havia entre eles um certo questionamento. Provavelmente tinha algum espiritual dizendo bobagem. Bobagem tal que até os coríntios estavam desconfiados que aquilo poderia não estar vindo da parte de Deus, tal a enormidade da heresia, né? Chega um momento que tem limites também. E aí se desenrolaram uma série de perguntas a respeito dos dons espirituais, e Paulo responde essas questões e em parte também tem em mente as informações que ele teve de outras fontes que nós já vimos.
Então, quais foram esses problemas dos quais Paulo tomou conhecimento? Primeiro, a ênfase que a igreja estava dando à questão dos dons chamados espetaculares. Especialmente o dom de línguas, parece que era o dom predileto da igreja de Corinto. E era o dom que dominava os cultos. Pelo jeito, havia muitas pessoas que se levantavam durante os cultos para falar em línguas, e isso era feito sem que houvesse interpretação. A igreja não entendia o que está sendo dito, e isso era feito sem uma determinada ordem. As línguas podiam surgir a qualquer altura no culto. No começo, no meio e no fim, não havia um momento, não havia uma sequência, não havia um lugar, um espaço para que isso acontecesse. E na mesma sequência, havia também profetas, pessoas que se levantavam para trazer uma palavra, uma mensagem de Deus para a igreja, e que também não havia um controle. Se dizia o que se queria, quem falava, quem queria falar. Enfim, o culto era um culto bastante bagunçado. Era um culto confuso, não tinha uma sequência. E o culto refletia a realidade da igreja. Era uma igreja dividida, era uma igreja com problemas de disciplina, era uma igreja com questionamentos doutrinários sérios e graves, era uma igreja que quando se reunia para celebrar o culto, Paulo dizia que não era nem, para celebrar a ceia, Paulo dizia que não era nem ceia. Você imagine o culto dessa igreja como não era. Então, é interessante que Paulo, mesmo diante da gravidade do problema, ele não rejeita a igreja de Corinto. Isso aqui é importante. Ele ainda trata como irmãos. E ele pastoreia a igreja, ele corrige a igreja, em vez de simplesmente disciplinar, tirar do hall de membros, né? Igrejas apostólicas, risca a igreja de Corinto, essa não é mais. Mas ele trata com muita paciência os irmãos, e depois dessa carta ele ainda vai escrever pelo menos mais 2 cartas para essa igreja, das quais a gente tem uma guardada, que é a 2 aos Coríntios. Mas há uma outra que ele escreveu também, que faz menção, e que nós não temos. Mas esse era o problema que ele vai enfrentar aí. E vamos então ver os princípios que o apóstolo Paulo vai empregar. Mais uma vez, eu quero que a gente faça uma abordagem do ponto de vista teológico. Paulo vai colocando alguns pontos. E ele vai cercando o assunto de tal maneira que quando ele termina, só pode ser uma conclusão. Ele vai empurrando a igreja para o canto, ou na direção que ela pode ir. Esses pontos aí eu apenas coloquei, vou expandi-los detalhadamente, mas são esses aí. Primeiro ele vai falar que o Espírito Santo glorifica Cristo através dos dons. Quando é o Espírito que age, o centro é Cristo, e não outra coisa. Ele vai falar que os dons, eles procedem do Deus triuno, e portanto eles, porque procedem do mesmo Deus, eles também promovem a unidade da igreja. O propósito dos dons é que sirvamos uns aos outros, capítulo 12, de 7 a 10. Depois ele vai falar no verso 11 sobre a soberania de Deus em distribuir os dons espirituais. Ele volta à questão da unidade da igreja, como sendo alguma coisa que é promovida pelo Espírito Santo através dos dons. E aí tem uma longa seção do 14 a 26, que não é que os dons, mas eu diria que nós precisamos dos dons uns dos outros. Não existe ninguém que seja autossuficiente. Todos os dons são importantes e nós precisamos da contribuição que todos podem nos trazer. E aí ele conclui no capítulo 12, versos 28 a 31, dizendo que nós temos que procurar na igreja os dons mais importantes, já que era uma igreja que queria dons, então que procurasse dons, mas aqueles que fossem mais importantes. E não línguas, que na opinião de Paulo é o que traz a menor de todas a edificação. E no fim ele diz que há um caminho mais excelente, existe uma alternativa melhor, ou um caminho mais excelente para uma igreja que quer ser espiritual. E não é necessariamente a busca dos dons, mas o caminho do amor, que nós vamos falar amanhã de manhã, se Deus permitir. Então, vamos explorar um pouquinho aí esses princípios, rapidamente, e todos eles apontam para uma coisa só. O Paulo está querendo corrigir alguns problemas. Primeiro, a ênfase num dom só, que é o dom de línguas. Paulo, para corrigir essa ênfase da igreja, ele vai falar da diversidade dos dons. Existem muitos dons. Deus distribuiu uma riqueza de dons à sua igreja. Há variedade de ministérios, de serviços, de realizações, de manifestações. Por que concentrar num dom só? Porque aquele seu dom predileto, o qual as pessoas cobiçam e buscam como sendo sinal de espiritualidade. Ele também vai corrigir aqui a questão das divisões.
É interessante que uma igreja que se dizia espiritual, e era uma igreja que tinha dons espirituais, era uma igreja dividida. Quando Paulo percebe que os dons espirituais eles foram dados para manter a unidade da igreja. Porque mostra que nós precisamos uns dos outros e os próprios dons, mesmo que diversos, procedem do mesmo Deus. Então por que nos dividiríamos? Especialmente se nós somos uma igreja que dá ênfase a dons espirituais. E ele também vai corrigir a tendência de pensar que o melhor para a igreja é o sobrenatural e a manifestação carismática. Ele vai dizer que a igreja, tá bem, vocês querem dons espirituais, nada contra procurar dons espirituais. Mas nesse caso, procure aquilo que edifica mais a igreja. E ele vai dar uma lista para os coríntios de dons por ordem de importância. Ele vai começar com os dons da palavra, que são os dons que realmente deveriam ser procurados. E ele termina dizendo, mas ainda assim, eu quero dizer para vocês qual seria o caminho mais excelente. Se vocês querem buscar dons, busquem. Mas eu vou dar o caminho mais excelente. Vocês deviam buscar o amor. É isso que vocês precisam. Uma igreja como a de vocês, rachada, problema de disciplina, cheia de egoísmo, de briga, de confusão. Vocês estão procurando dom espiritual. O que está procurando era o amor e a solução para o problema de vocês. Aí entra o capítulo 13, que é o caminho mais excelente. Mas é amanhã e meia. Vamos aqui, então, rapidamente ver esses princípios que eu já... Agora eu acerto. Pronto. Primeiro princípio, o Espírito Santo glorifica Cristo através dos dons espirituais. Isso aí nós já falamos, tá certo? Vai aí do verso 1 até o verso 3. Eu não vou ler, porque nós já lemos, apenas lembrar. Provavelmente esses 3 versículos, eles são decorrentes de uma pergunta feita pelos coríntios sobre como nós podemos reconhecer que alguém está falando pelo Espírito de Deus. Porque se só tivesse o Espírito de Deus no mundo, essa pergunta não precisava ser feita. Mas além do Espírito Santo, nós temos o Espírito humano, que imita muitas coisas, que produz muitas coisas. E nós temos o Espírito enganador. Nós temos os demônios, que segundo Lutero, o diabo é o macaco de Deus. Tudo que Deus faz, o diabo imita. Então, se só tivesse o Espírito Santo no mundo, nós não faríamos esse tipo de pergunta, porque qualquer manifestação extraordinária de quem seria? De Deus, naturalmente. Mas desde que existe a possibilidade de falsificação, quer pelo homem, quer pelos espíritos enganadores, é uma ingenuidade pensar que tudo que é sobrenatural é divino. Essa é uma equação na qual muita gente se perde, porque pensa que tudo que é sobrenatural é divino, mas não é. É por isso que a Bíblia continuamente diz, testem os espíritos se procedem de Deus. Já tem muito falso profeta que está aí pelo mundo. Há espíritos enganadores. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Falsos profetas farão sinais e prodígios. A Bíblia está cheia de advertências assim. Então os coríntios estavam querendo saber como é que eu conheço que alguém está falando pelo Espírito de Deus. Quem sabe já tinha alguns profetas, pelo que Paulo diz ali no verso... Ele diz aqui, ó, ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Imagine um judeu convertido. O judeu, antes de se converter, ele dizia que Jesus era anátema, Jesus era maldito. Tem uma oração que foi introduzida nas sinagogas no ano 100, que dizia assim, seja anátema todo nazareno. Nazareno é o nome do cristão, né? O judeu, então, passou, isso foi incluído numa oração na sinagoga, que seja maldito, anátema, todo nazareno. Quer dizer, todo aquele que diz que Jesus de Nazaré é o Messias. Então, é claro, entre os judeus, que não eram convertidos, eles chamavam, como é que o Messias foi pendurado na cruz? E como é que alguém que foi pendurado na cruz pode ser o Salvador? Na lei está escrito, seja maldito todo aquele que foi pendurado na cruz. Então imagine que lá, no meio da igreja, de repente se levantar alguém, Jesus é maldito, Jesus é anátema. Há um sentido em que isso estaria correto se você disser que Jesus é maldito porque ele foi pendurado na cruz como maldição em nosso lugar. Mas de repente a pessoa estava dizendo esse tipo de coisa. Será que ele estava dizendo isso pelo Espírito Santo? Aí o pessoal da igreja começou a... Imagina o profeta levantando e dizendo, Jesus é maldito. Ih, rapaz, é uma coisa errada. Não, o cara não é profeta. Não está falando pelo Espírito de Deus? Será que está? Aí perguntaram para o apóstolo Paulo. Aí Paulo colocou um princípio muito simples. Veja só. Quando vocês eram gentios, vocês eram
vocês se deixavam conduzir aos ídolos mudos, segundo éreis. Quem é que guiava e quem é que conduzia os gentios aos ídolos mudos? Os demônios. Mais adiante, aliás, um pouco antes, no capítulo 10, o apóstolo Paulo diz que os demônios estão por detrás da idolatria. Então aqui ele estabelece um princípio. Da mesma forma que os demônios conduziam vocês para a idolatria, agora o Espírito Santo conduz vocês para Cristo. Não pode ser diferente. O Espírito empurra o crente para Jesus. Ele guia o crente até a Jesus. Então, se tem alguém na igreja dizendo que está falando pelo Espírito Santo, mas dizendo que Jesus é maldito, ou dizendo qualquer coisa contra Jesus, ele não está falando pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo glorifica Cristo. Não é isso que ele está dizendo aí. Olha. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. É claro, se eu chegar para um drogado na rua, alguma pessoa, um ateu, e der uma soma de dinheiro e disser para ele, diga que Jesus é Senhor, ele vai dizer. Não é uma declaração formal, mas é uma declaração, é um reconhecimento que parte do fundo do coração. E somente pelo Espírito Santo isso pode ser feito. Né? Se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Então o primeiro princípio é esse. Onde o Espírito Santo age, ele exalta Jesus. Qualquer movimento onde Jesus não é o centro, onde Jesus não recebe a glória, então aquele movimento não é gerado ou produzido pelo Espírito Santo. Qualquer movimento onde o homem leva a glória, onde o homem é o centro, onde até o próprio Espírito Santo é o centro, o Espírito não se exalta, né? Ele não se glorifica. O próprio Jesus disse isso, mas o Espírito exalta Jesus. Como é que eu sei que o Espírito Santo está agindo? Responda com uma outra pergunta. Qual é o lugar de Jesus na vida dessa pessoa? Qual é o lugar de Jesus nesse movimento? Qual é o lugar de Jesus nessa igreja? Se ele é o centro, se ele é quem recebe a glória, a honra e o louvor, e se essa glória, essa honra e esse louvor não são empanados pelo estrelismo humano, pessoal e por outras coisas, então não tem por que duvidar que de fato é uma obra do Espírito Santo. Mas onde Jesus é apenas um pretexto para as pessoas se locupletarem, aparecerem, ganharem poder, nome, fama e recursos e tudo mais, aí não se trata de alguma coisa do Espírito Santo. Esse é o ponto aqui que esse é o primeiro ponto. Como é que nós reconhecemos que as manifestações espirituais vêm de fato da parte de Deus? E a resposta é esse princípio cristocêntrico. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Estou acertando. Vamos para o próximo princípio, que é... Estou acertando. Estão vendo, né? A unidade dos dons são oriundos do Deus triuno. Esse é o ponto de Paulo aí nos versos seguintes. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então note, em primeiro lugar, que ele está enfatizando aqui a diversidade dos dons. Ele fala que os dons são diversos, há diversidade nos serviços e há diversidade nas realizações. Ou seja, a obra de Deus na igreja, através dos dons, é multifacetada. Assim como na criação. Ela é rica, ela é abundante, ela é variada. Então, da mesma forma, a igreja. Há uma variedade enorme de dons. Quando a gente lê as 4 listas de dons do Novo Testamento, eu tendo a acreditar que aquelas listas são seminais, no sentido de que daqueles dons que nós temos ali, existem variações e multiplicações. O dom da palavra, por exemplo, pregar na televisão, ensinar para a criança, não tem lá nas listas de dons do Novo Testamento, mas são variações do dom da palavra. A música não tem um dom de cantar, mas é uma variação do dom da palavra. Você ensinar ou falar através do canto. Então, cada um daqueles dons pode ser desdobrado em várias possibilidades. Quer dizer, não podemos limitar a grandeza e a riqueza de Deus em termos de abençoação à igreja. Porém, esses dons, eles procedem do mesmo Espírito, do mesmo Senhor e o mesmo, em contraste com a palavra diverso ou diversidade, vem a palavra mesmo. Quer dizer, eles são diversos, mas é o mesmo Deus que dá. E é curioso que ele diz, notou a trindade, né? Deus Espírito, Deus Filho, que é Jesus, e Deus
Pai. Notou a trindade aí? Então, a trindade, ela se envolve. E é curioso, né? O Espírito, ele fala de Espírito, e a palavra dom aí é carisma, que tem a ver com caris ou graça. Fala da seção graciosa que o Espírito Santo faz dessas habilidades. Ele se refere aos dons agora como sendo serviços relacionados com o Senhor, porque esses dons são dados para que nós sirvamos ao Senhor Jesus. E aí ele fala dos dons como sendo realizações, porque, visto da perspectiva de Deus Pai, é Deus quem opera tudo em todos através dos dons. Então, na verdade, não pense que dom é uma categoria, serviço é outra categoria e realização é outra categoria. Ele está falando dos dons espirituais, só que da perspectiva do Senhor Jesus, eles são serviços, porque nós servimos ao Senhor através dos dons. Da perspectiva de Deus Pai, são realizações, porque é Deus quem opera através de nós na igreja. E da perspectiva do Espírito é chamado de dons, porque ele nos concede gratuitamente. Então, o ponto de Paulo aí fica evidente. Ele quer dizer para aquela igreja que existem mais dons do que o dom de línguas. E que os dons, eles refletem a unidade que Deus quer que haja na igreja. E não aquela divisão absurda que havia entre eles. E que a finalidade dos dons, aqui é o próximo ponto, né? É o próximo princípio. Eu não vou nem voltar lá para... É isso aí do verso 7. A palavra manifestação é mais um nome para dom. Ele é chamado de manifestação porque o dom se manifesta. Eu não tenho o dom guardado. Enquanto ele está comigo, ele está comigo. Mas ele só é dom enquanto exercido, né? Enquanto exercido. Então ele se manifesta. Então a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim. Ai, que lição para a igreja de Corinto. O pessoal queria aparecer na igreja, né? Falar em línguas, queria aquilo tudo e tudo, mas os dons foram dados para um fim proveitoso. Pensa no dom como uma ferramenta para edificar a igreja. E não alguma coisa para ter o proveito próprio, para tu tirares algum proveito diante da igreja, uma vantagem, ou usufruir qualquer privilégio. E que a gente, é o que acontece às vezes no ministério. O pastor, dotado por Deus com o dom da palavra, o dom do ensino, ele perverte aquilo ali que foi dado por um fim proveitoso e ele se torna um mercenário. Ele faz do ministério, um meio de vida. Ele perdeu o sentido de ministério. Ele perdeu de vista a razão pela qual Deus lhe deu aqueles dons, que é abençoar a igreja. E ele passa a ver aquilo como uma maneira de ganhar a vida, de ganhar bem. Ele corrompe o seu ministério e a sua vocação. E outras, o músico, por exemplo, Deus lhe deu o dom de falar, de edificar a igreja através da música, lhe deu o talento, lhe deu a capacidade. E quantos já perderam de vista isso aí e entraram pelo caminho do estrelismo, do show, da propaganda, de fazer uma carreira, da comercialização? Perderam de vista que o dom foi dado para o benefício da igreja e não para que a gente ganhasse, ficasse rico. É que ele ficasse rico com isso. Não é que se a gente conseguir ser uma bênção para a igreja e ainda ser rico, ótimo. Não tenho nada contra ser rico. Mas quando você sacrifica um para ter o outro, complicado. Aí entra os mercenários, falsos profetas, aí que está a raiz de todos os problemas do ministério. Quando a gente esquece. E na igreja também, quando as pessoas dotadas na igreja, aí vem a liderança, vem os presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, as lideranças que têm dons, estão ali porque têm dons e talentos. Só que eles esqueceram que receberam aquilo para um fim proveitoso. Cadê? Onde é que está? Ali. E esse fim proveitoso não é proveitoso para ele, né? Não é um proveitoso para ele se aproveitar com poder, fama, popularidade, mas eu aproveito aí o bem da igreja. Aí que vem os problemas todos. Essa é a finalidade dos dons. E aí veja, como Paulo prova isso em seguida. Estão vendo essa lista aí, ó? Essa lista de dons é a primeira lista que nós temos na carta aos Coríntios. Tem duas. A outra nós vamos ver amanhã. Tem um em Romanos, tem essa daí. Tem 1 Coríntios 14 e tem a 1 Pedro 4. E tem de Efésios capítulo 4 também. Tá? Então, essa lista de dons, eu vou ler, depois fazer alguns comentários. Então, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outra, operações de milagres. A outra, profecia. A outra, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para
interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Sobre essa lista aqui, eu tenho a dizer o seguinte. Em primeiro lugar, ela não é uma lista exaustiva. Vocês já perceberam. Por exemplo, o dom de profeta não está aí. Ou nem de pastor, nem de mestre, nem de evangelista. Então é claro que essa lista não é exaustiva. Mas então qual é o critério de Paulo? Esses dons estão aí por quê? Qual é o critério? Na verdade, eu acredito que Paulo colocou essa lista como está, porque essa lista está refletindo a situação da igreja de Corinto. É uma lista local. Ele está refletindo o que é que predominava na igreja de Corinto. Ou os dons que estavam em vigor e que eram os prediletos dos coríntios. Então era a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e capacidade para interpretar. Então, parece que a concentração é nesses dons que são dons mais espetaculares ou sobrenaturais, né? Porque os dons da palavra não estão aí, a não ser que a gente considera que a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento, que via de regra são associados com profecia. Nota que a profecia aparece ali, portanto isso aí é apenas uma hipótese. De qualquer maneira, isso aí representa. Mas preste bem atenção. Todos esses dons, se você olhar direitinho, eles são ferramentas para o bem do próximo. Nenhum deles é usado em proveito próprio. Nenhum. Para que eu quero a palavra de sabedoria? Para mim? Para que serve? Ajudar os outros. Mesma coisa. Palavra do conhecimento. Fé. A fé aí não é a fé salvadora, mas é a fé pela qual, que a fé salvadora, nesse sentido, não é um dom, que dá um e não dá outro. Todo crente verdadeiro tem fé salvadora. Essa fé aí é a fé que provavelmente, note que em seguida já vem a questão do dom de curar e a operação de milagres. Então está tudo junto aí. Então é provavelmente os poderes sobrenaturais dados por Deus à igreja primitiva, pelos quais as pessoas realizavam curas e tarefas sobrenaturais extraordinárias, mas sempre em benefício de outros. Não tem nenhum relato no Novo Testamento de alguém que fizesse um milagre em benefício próprio. Ele sempre está curando alguém. Fez algum poder extraordinário com relação a outra pessoa. Ressuscita alguém. Até que não tem como ele se ressuscitar. Morreu, não tem como ele fazer isso. Aí, mesma coisa, discernimento de espíritos. O que quer que seja discernimento de espíritos, ninguém sabe direito o que é que Paulo queria dizer com isso, mas o que quer que seja era usado para o benefício da igreja. Semelhantemente à questão da variedade de línguas e interpretação. Esse é o ponto. Os dons foram dados para benefício da igreja, inclusive os dons que vocês têm aí na igreja. Não tem outra maneira de interpretar isso aí. E note também outra coisa. A um é dado, a outro, aí vai outro, a um e a outro. O que é que isso significa? Que nem todo mundo tem os mesmos dons. Né? Deus dá a uns, dá uma coisa, e a outros dá outra. E aí é interessante, porque nessa lista, a um é dado o quê? Variedade de línguas. Quer dizer, o dom de línguas é para todos? Nem Paulo dizia isso, né? Mas tem gente que diz que tem que ter. Só é crente espiritual, cheio do Espírito Santo, falar em língua. Mas Paulo está dizendo que não são todos, né? Uns têm, outros não têm. Como é que a gente resolve esse problema agora, né? Como é que a gente resolve esse problema? Bom, continuando. Ele termina aí, no verso 11, nessa parte, dizendo um só e o mesmo Espírito. É quem realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ele está apontando naturalmente aí para a distribuição que o Espírito Santo faz soberanamente. Quem sabe ele está querendo corrigir a busca desenfreada, sôfrega, neurótica por determinados dons. Paulo diz, queridos, é o Espírito quem distribui os dons a quem ele quer, como lhe apraz. Então, ora, coloca-se diante de Deus, aguarda, Deus haverá de conceder aquilo que for melhor para a edificação da igreja. Ele continua a argumentação, e eu queria ver com vocês esse próximo ponto aqui, é a questão da unidade da igreja. Ele volta a falar da unidade da igreja, e nós estamos diante de dois versículos extremamente importantes. No verso 12 ele diz assim, ele agora passa a usar, a partir daí, ele vai usar a analogia do corpo humano, até o final do capítulo 12, para
expor a diversidade que existe na igreja junto com a unidade. E nada melhor do que o corpo humano para expressar isso. Porque, muito embora nós tenhamos uma variedade de membros, contudo, os membros são um corpo só. Eles estão unidos, um depende do outro. Quer dizer, não tem uma analogia melhor para explicar essa questão dos dons à luz da unidade e da diversidade do que a analogia do corpo. E ele começa aí, ó. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então está clara aí a analogia. Da mesma forma como o corpo tem muitos membros, mas na verdade são um corpo só, assim também com relação a Cristo. Quer dizer, com relação ao corpo de Cristo, que é a igreja. Também o corpo de Cristo, a semelhança do corpo humano, tem muitos membros, mas é um corpo só. Aí veja só o que é que ele diz no verso 3. Pois, quer dizer, em que sentido nós constituímos um só corpo? Ele explica no verso 13. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Está aí quando é que nós fomos feitos todos parte do mesmo corpo. Foi quando nós fomos batizados no mesmo Espírito. E foi quando nós bebemos do mesmo Espírito. E é claro que aqui, o batismo com o Espírito que Paulo está falando não é uma segunda bênção. Ele está falando da regeneração. Ele está falando do momento da conversão, que é quando nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja. Se a gente disser que o batismo, aqui ó, em um só Espírito todos nós fomos batizados. Se nós dissermos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que ocorre após a conversão com algumas pessoas, nós estamos destruindo o argumento de Paulo no verso 13, porque ele está usando exatamente o evento do batismo com o Espírito Santo para expressar a unidade da igreja. Todos. E você está lá, todos. Fomos, ele está usando aí no aoristo, no passado. Não é uma coisa que ele está dizendo uma experiência passada. Às vezes não, mas ele está falando para os coríntios. A igreja de Corinto toda ter sido batizada. Sim, mas veja o que ele diz em seguida. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer qualquer crente de qualquer procedência, em qualquer situação, ele já foi batizado com o Espírito Santo. Se ele é crente, já foi. Não tem como fugir disso aí. Mas no livro de Atos, o livro de Atos está narrando um momento interessante da história da igreja, um momento de transição, em que nem sempre o batismo com o Espírito Santo coincidia com conversão. Uma vez que a igreja sai da nação de Israel e ela se internacionaliza, ela passa a ser a igreja de todos os povos, então a mudança está estabilizada, está feita. E o normal, o procedimento normal que você já encontra nas cartas, é exatamente isso, que o batismo com o Espírito Santo é visto como uma coisa que já aconteceu com quem é crente verdadeiro. Talvez aí a razão pela qual em nenhuma das cartas que Paulo escreveu, em nenhum momento você vai encontrar Paulo dizendo assim para os crentes, busquem o batismo com o Espírito Santo. Em nenhuma carta você vai encontrar isso. Você vai encontrar expressões do tipo, encham-se do Espírito Santo. Aí é outra coisa. Sejam cheios do Espírito Santo. Andem no Espírito. Andem com Cristo. Sejam submissos a Cristo. Aí é outra coisa. Mas a questão do batismo com o Espírito Santo é visto como um rito inicial pelo qual o cristão é incluído no corpo de Cristo. E daí a unidade que existe entre nós. Esse é o argumento. Se você diz que é uma coisa posterior, que é feita com alguns, você quebra o argumento aí de Paulo, né? Porque divide entre os que têm e os que não têm. Fazer o movimento dos com batismo e sem batismo, né? Dentro da igreja. Então, vai dividir a igreja em duas categorias. Tá? Essa categoria não existe. Bom, esse é o ponto de Paulo. Ou seja, a formação da igreja, o corpo de Cristo, a maneira como ela foi feita, o fato de que todos nós batizamos do mesmo Espírito e bebemos do mesmo Espírito, fala dessa unidade que existe entre todo crente verdadeiro. Você pode pensar no Espírito Santo como sangue que irriga todos os membros. O mesmo sangue que irriga a minha orelha é o mesmo sangue que irriga o meu dedão. Tá? Então, o que é que dá unidade à orelha e ao dedão? Somos irrigados pelo mesmo sangue. Participamos todos do mesmo sangue. Da mesma forma, o que é que nos dá unidade? É que todos nós somos batizados no mesmo Espírito, formando um corpo, e todos nós bebemos do mesmo Espírito. Por isso nós somos um. É isso que nos dá unidade.
Tá? Então não faz sentido falar em divisão na igreja, especialmente uma igreja que quer dar tanta importância aos dons. A última parte aí, que vai do verso 14 até o final do capítulo, onde ele explora essa analogia. Tá? Ele vai explorar essa analogia. Ele vai explorar da seguinte maneira: ele vai falar da variedade dos membros, vai falar de como um membro precisa do outro, vai falar que todos os membros são importantes. Eu vou lendo e vocês vão ver isso aí, tá? Veja só. Também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Ele está imaginando aí uma discussão, né? Imagine o pé conversando com a mão. O pé e a mão falando. Paulo entende essas coisas, né? Imagine esse diálogo aí do pé e da mão. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Imagine se Deus tivesse criado o corpo humano com um membro só. Imagine um olho azul de 75 quilos. Coisa horrorosa, batendo a pestana assim, ó. Pior, imagine uma língua de 75 quilos, que é a igreja de Corinto, né? Mas e se Deus tivesse criado o corpo com um membro só? Mas é o que ele é o ponto aí, né? Ele disse, olha, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Quer dizer, se o único dom que interessa é esse que os coríntios estavam buscando, onde ficam os outros? Qual a importância dos outros? Hã? Aí ele diz, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Foi aquela pergunta que eu acabei de fazer, exagerando um pouquinho, mas que vocês entenderam o ponto, né? Se tivesse um dom só na igreja. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem da cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Paulo está usando um eufemismo, né, que ele não quer falar, mas o que ele está dizendo é que aqueles membros em nós, que nós consideramos como sendo menos honrosos, esse é o que a gente cobre primeiro. Né? É isso que a gente dá mais honra, cobre primeiro. Quer dizer, para mostrar que, o que ele está querendo fazer com essa analogia? Que os membros na igreja, que parecem ser de menor importância, eles não têm diferença daqueles que têm maior importância. A todos Deus confere a mesma honra e a mesma glória. Todos são necessários. Se eu não tiver, por exemplo, posso dizer que o presidente Lula é completo? Não, falta um dedo, né? Não quero dizer mais nada, só quero parar aí. Por favor, não me entendam mal. Ele falta um dedo. Perdeu um dedo na sua vida de operário. Então, posso dizer que o corpo dele é completo? Não é. Está faltando um dedo. Você vê que um dedo não faz diferença. O homem chegou a ser presidente da República. Não fez falta nenhuma. Chegou a ser presidente da República. Mas é completo? Não é. Mas ele chegou a ser presidente da República. É completo, mas não é indispensável. Né? É completo, mas não é indispensável. Está faltando o quê? 5 minutos. Tá certo. Então vou correr. Então, finalmente, vamos chegar aqui no... Deixa eu pular aqui para chegar na lista, na segunda lista. Depois de argumentar que nós precisamos uns dos outros e tudo mais, Paulo tem isso aí. Olha. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Essa segunda lista é diferente da primeira, notaram? Porque essa lista ela está em ordem. É a única lista do Novo Testamento em que ele diz, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, em segundo lugar, em terceiro lugar, depois. Então é uma lista que está colocada em ordem. Ordem de quê? De surgimento histórico? Não. A única ordem que satisfaz aí é a ordem de importância para a igreja. Porque era esse o ponto. E aqui nós temos que lembrar o seguinte, voltando ao presidente Lula. Todos os membros são importantes.
Porém, o corpo precisa de alguns membros para sobreviver. São vitais e cruciais. E essa lista quer dizer exatamente isso. Porque aqui no fim ele vai dizer o seguinte: procurai com zelo os... Quais são os melhores dons? Esse aqui, ó, apóstolo, profeta, mestre. O que que esses três têm em comum? São os dons da palavra, que edificam a igreja, instruem a igreja. Na lista do apóstolo Paulo, qual é o dom que vem por último? Os coríntios tinham uma lista? Tinha. Agora essa lista era de cabeça para... É exatamente igual a essa, só que de cabeça para baixo. Que era o primeiro dom na lista dos coríntios. E qual era o último? Apóstolo, claro. O que eles estavam dizendo a Paulo? Nós não queremos o teu ministério. Nós não questionamos o teu ministério. Eu sou de Cristo. Tinha um grupinho lá que ainda dizia que era de Paulo, mas devia ser uma minoria. Né? Nós somos de Cristo. Não queremos nada com o apóstolo. Né? Nosso negócio é direto. Não temos nada com o apóstolo. Então, os coríntios tinham uma lista, só que essa daí é o contrário. Paulo pegou a lista do Coríntios, virou de cabeça para baixo e disse: essa é a lista certa. Então, aí estão os dons. Os primeiros são os dons da palavra. E não são todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Essa palavra entretanto aí complicou. Vocês perceberam, né? Não complicou? Não ficou sem sentido? Eu vou terminar aqui, que já acabou meus 5 minutos. Então eu acho que ainda tem uns 4, né? Deixa eu ter mostrou, ainda tem uns 4 minutos mais ou menos. Depois de dizer tudo isso, ele diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Não ficou sem sentido a frase? Então tem duas maneiras tem duas possibilidades de interpretação. É que essa palavra aí, procurai, ela é um verbo grego, zelouter. Ele está num modo, ele está num tempo, especialmente, ele está numa forma que tanto pode ser um indicativo, que aí está traduzido como indicativo. Tanto pode ser um imperativo, e a nossa tradução traduziu como imperativo, né? Procurai com zelo os melhores dons. Como ele pode ser um subjuntivo. Ele está fazendo uma declaração. E a tradução seria assim: entretanto, estais procurando com zelo os melhores dons. Se a tradução é essa, que gramaticalmente é possível, portanto não é nenhuma bobagem, é gramaticalmente possível, aí você está vendo aqui Paulo usando de ironia. Ele colocou uma lista na qual ele está dizendo quais são os melhores dons, e no fim ele diz: entretanto, aqui estão os melhores dons. Entretanto, vocês estão buscando os melhores dons. Melhor na opinião deles, né? Aí sim ele diz: eu, entretanto, vou mostrar a vocês um caminho mais excelente do que esses melhores dons que vocês estão procurando. Então, existe essa possibilidade de tradução. Ela é gramaticalmente possível, contextualmente se encaixa e explica bem a dificuldade. Só que quando a gente chega no capítulo 14, verso 1, o que é que a gente encontra Paulo dizendo? Alguém lê aí. Se eu for mexer ali, vai bagunçar tudo, eu tenho só 3 minutos. Não. Capítulo 14, verso 1, o que é que diz? Aí não tem dúvida no capítulo 14, verso 1, que o procurar é um imperativo. Então, se ele volta a usar o imperativo no 14, verso 1, por que aqui não seria a mesma ideia? Aí a gente fica sem saber direito. Aí os nossos tradutores também resolveram deixar o problema. Porque não faz sentido. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Entretanto, aí, ele está introduzindo um contraste entre o quê? Porque ele acabou de dizer quais eram os melhores dons. Ele devia dizer, portanto, não era um portanto? Procurai com zelo os melhores dons. Só que é um entretanto, está no original grego, a gente não sabe por quê. Talvez a explicação seja essa que eu dei. Não sei. Eu deixo em aberto aí. Não é isso? Então, só para terminar, os melhores dons ou são aqueles da lista, Paulo está mandando que eles busquem então os primeiros da lista, que ele vai repetir no capítulo 14, quando ele diz assim: procurai com zelo os melhores dons, especialmente que profetizeis, que é um dom da palavra. E ele vai dizer, e não um dom de línguas, que é o último dessa lista. Tá bom? E aí então ele diz: eu passo a mostrar um caminho sobremodo excelente, que nós vamos ver amanhã de manhã. Então, gente, em resumo, é isso que ele faz no capítulo 12, falando a respeito da origem dos dons, dos propósitos, da unidade, da diversidade, da variedade.
que Deus nos deu, e que os dons, esse para mim é o ponto principal. Em se tratando de edificação da igreja, os dons mais importantes, que Paulo chama de melhores dons, eles são aqueles dons da palavra, que é o ponto do capítulo 14, quando ele faz um contraste entre profecia e línguas. São os dons relacionados com a palavra de Deus. Eu sei que vocês têm perguntas, mas o nosso horário já vai avançado, já terminou, e nós vamos deixar para responder amanhã de manhã. Antes da gente começar, capítulo 3, a primeira coisa amanhã de manhã vai ser responder as perguntas que foram feitas aqui hoje à noite. Muito obrigado, Deus abençoe. Vamos ficar de pé, encerrar? Amanhã de manhã, então, precisaremos do milagre da multiplicação. Hoje teremos culto, né, louvor, ceia, Senhor, e a pregação, tá bom? E com temas diferentes, né, distintos, o que não é de costume. Não sei como vamos fazer com espaço amanhã, mas Deus proverá, né? Então eu pedi o pastor Franklin para orar, encerrando e interpretando a bênção. Obrigado pela participação de todos, tá bom? Senhor Deus, despede-nos em paz, leva-nos em segurança para nossos lares e ajuda-nos a aplicar nossos corações e vida as palavras proferidas aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, toda a terra. Amém. Até amanhã às 9.